Gente, dando continuidade, o último vídeo que eu gravei foi a respeito da diferença dos meus partos. Foi assim um vídeo muito tocante para mim, porque eu recebi de algumas amigas alguns relatos sobre o parto delas e assim eu fiquei muito chocada. Porque com a situação que eu passei, eu nunca achei que eu sofri violência obstétrica. Eu acredito que a palavra seria outra, sabe? Mas eu nem tenho uma palavra para definir o que eu passei. Mas diante de toda aquela situação, eu fui bem atendida pelo médico. Enfim, eu queria falar um pouquinho agora, hoje. Queria agradecer quem mandou seus relatos, assim, é muito bom essa troca de ideia que a gente tem. Já é noite aqui, eu tô com uma bagunça, uma pilha de prato, de tudo pra fazer, mas a gente vai conversando. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre, continuando o vídeo, falando sobre o que aconteceu com o Raul quando eu cheguei em casa. Como eu tinha dito no vídeo anterior, não houve um pediatra que foi examiná-lo, não houve ninguém que venha ter, que deu a alta a gente, né? O médico foi embora após a cirurgia, mas ele já deixou a alta assinada. Quem não viu o vídeo, volte uma casinha pra ver. E aí eu fui liberada de manhã, sentindo ainda muita dor no meu ombro. Essa dor, ela durou durante 7 dias no meu ombro. E era uma dor muito forte, muito forte. Muito mais forte que a própria cirurgia depois que passou o efeito da anestesia. E Raul, ele era muito pequenininho. Quando ele chegou em casa, a gente começou a perceber uma dificuldade para ele respirar. E eu lembro de estar dando de mamar ele exatamente no dia que a gente chegou. E quando eu olhei, eu tava com a roupa toda suja, próxima ao meu seio. Ele tava botando para fora algum líquido preto e ele tava sem conseguir respirar. E aí minha mãe foi no hospital. Chegando lá, eles disseram que, enfim, ele não foi atendido de imediato. Eu não lembro bem o motivo. Chegou em casa. Quando ele chegou em casa, ele novamente começou a colocar alguma coisa pra fora, pela boca. Era tipo uma espuminha, sabe? Escura. Só um minutinho. E aí eu lembro que no ato de desespero, a gente viu que ele não estava mais conseguindo respirar direito. A gente ia levar pra UPA. A gente não, porque eu tava operada, né? Manhã e o pai de Raul. E manhã foi mais esperta na hora do aperreio e disse, não vai dar tempo, a gente vai ter que ir pro hospital de novo. E quando chegou lá, no desespero, eu não lembro se era enfermeira, eu não sei se foi uma enfermeira ou foi uma técnica, mas foi uma santa. Raul tá ali aperreado com o irmão. Ela fez um procedimento em que ela aplicava um sorinho, algo desse tipo, e puxava de novo a secreção. Eu sei que saiu mais ou menos umas três seringas de resto de parto que ele tinha ingerido. Não teria dado tempo de chegar em Caruaru. Eu não quero nem pensar o que poderia ter acontecido, mas não teria dado tempo. Ele realmente já estava parando. E eu lembro de estar fazendo uma bolsa pra ele assim, porque eles saíram, não levaram nada dele, mas eu ficava com aquela sensação de que meu filho não ia voltar mais pra casa vivo. E eu acho que ali, no primeiro dia, eu já dei como algumas pessoas dizem, quebrou o resguardo. Eu chorava sem parar, porque veio aquela sensação também de que eu fiz a laqueadura, que não deveria ter feito, que tanta coisa passou pela minha cabeça. Não que eu achasse que um filho substituiria outro, não, de forma alguma. Eu queria o meu filho com saúde. Mas passou muita coisa na minha cabeça e eu fiquei muito nervosa. E eu lembro que eu chorava muito. Minha cirurgia começou a doer bastante, o meu ombro começou a doer bastante. E graças a Deus ele voltou para casa. Só que a gente pôs na cabeça de que precisava fazer um plano de saúde para ele, porque a gente não ia passar por aquele aperreio daquele dia mais. E a gente tinha percebido já que ele teria problema respiratório e a gente queria estar acobertado para uma situação pior.
O que aconteceu no meu resguardo? Aqui em casa, na época que Raul nasceu, ele chorava sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar. Ele chorava de dia, chorava de noite, ele não tinha sono. E eu não queria ninguém aqui em casa. Eu não sei, eu não sei o que explicar, mas eu não queria que ninguém fizesse nada pra mim, no sentido de vir pra cá, arrumar minha casa, porque é aquela questão. Eu tenho outro filho e eu tinha um esposo. E todo mundo bagunça a casa. Então a sensação que eu tinha quando alguém vinha arrumar a casa e chegava no outro dia para arrumar a casa de novo e encontrava a casa bagunçada, eu ficava pensando, a pessoa vai estar falando da minha família porque tá fazendo alguma coisa aqui. Então eu, muito doida, que eu não recomendo, eu comecei, já que Raul já não dormia de noite, então eu comecei, tipo, levantando muito cedo e comecei a fazer as coisas, isso eu com 3 dias de operada. Tipo assim, lavava um prato, passava um pano numa casa, isso sem ninguém saber. Pra que quando alguém chegasse pra dizer assim, vou dar uma ajuda lá, Daniela, tivesse tudo pronto. E toda vez eu dizia, não, eu não preciso de ajuda, não, eu não preciso de ajuda, porque eu não queria ninguém aqui em casa. Eu não queria pelos motivos que eu estou dizendo. Porque a casa se bagunçava todos os dias. E eu já estou acostumada a essa rotina de chegar e ter um tênis fora, um tênis na sala, uma meia no sofá. Eu já estou acostumada a isso lá e pegar e tirar. Mas quem tá fazendo um favor pra você, não faz, vamos ser sinceros. Não faz de bom grado. Então, assim, obviamente eu não tava lavando o banheiro nem nada desse tipo. Mas se você parar pra pensar, uma pessoa operada de 3 dias tá limpando casa. Eu fiz um bolo no dia que eu cheguei, no outro dia, pra vocês terem noção, eu fiz um bolo. Né? Isso assim, começou muita gente me criticar, mas eu não queria dizer o motivo. Outra coisa também é que o fato de Raul chorar muito, algumas pessoas chegavam e diziam, dá um chazinho de camomila pra ele. E assim, eu sabia que o pai dele não queria que ele tomasse nada além de leite, que foi algo que hoje eu percebo que isso não é algo que um homem ele tem como dar a opinião dele, porque não é ele que está passando por aquela situação. Né? Então, assim, a mim eu ficava nessa questão de, não, é realmente só o leite. Mas eu ficava naquele pensamento, poxa, Juninho tomava um chazinho, né? De repente é cólica. E assim, tinha as experiências de outras pessoas, só que as pessoas eram insistentes. Então, quando eu dizia, não, a gente não quer dar chá pra ele, porque eu dizia, a gente não quer, pra evitar problema, algumas pessoas se ofendiam. Aí, enfim, pra evitar tudo isso, eu realmente preferi, que eu não queria ninguém aqui. Eu preferi engolir esses choros de Raul, que era muito grito, ele gritava, e a gente naquela correria para tentar fazer o plano de saúde dele, que eu levei um golpe, inclusive, do vendedor do plano de saúde, que isso eu conto em uma outra situação para vocês. Mas foi isso. Então, assim, se com 3 dias eu já tava fazendo algumas coisas, com 7 dias, assim, eu já realmente não queria ninguém em casa mesmo, assim. E eu sei que muita gente se ofendeu. Hoje eu vejo que aquele momento, eu sei que aquele momento era meu, eu precisava ser cuidada, mas com exceção da minha mãe, que nem podia ficar comigo porque estava trabalhando direto, ela tirou, eu acho que 2, 3 dias só, e voltou para trabalhar. Então, fora minha mãe, eu não queria outras pessoas, porque eu via que não era muito de bom grado e eu ficava sendo criticada. Porque assim, algumas pessoas, e eu falo assim pessoas, gente, porque esses vídeos não é para eu causar problema com ninguém. Então eu não vou estar citando nomes. Eu só quero contar a situação. Algumas pessoas pensam, têm a ideia de que se ela tá vindo te ajudar, ela tem o direito de dizer o que ela quer e fazer como ela quer. E quando você tá fragilizado por um parto, como foi o meu, e por uma criança que chora de dia, de noite, ele não tinha sono. Ele dormia se fosse no colo. Se colocasse no berço, ele acordava. Então eu preferia passar a tarde com ele no colo.
entende? Só que eu tava operada, eu não podia fazer esse tipo de coisa, mas eu fazia. E outra coisa também é que pegou na época do carnaval. Raul nasceu em pleno carnaval. Então a minha família toda tava fora, tava no sítio da minha avó. E algumas pessoas que eram mais próximas, que poderiam ter ficado e ajudado naqueles primeiros dias, não ajudaram. Estavam todos comemorando o carnaval. Então, quando passou-se 7, 8 dias, eu realmente não queria mais a ajuda de ninguém, não precisava mais, entendeu? Porque eu tinha naquela minha cabeça que eu estava sendo só um fardo. Então eu não queria. O fardo da bagunça da minha casa e dos choros de Raul, eu sei que esse fardo era para ser meu. Então, sei que ofendi, mas não carrego remorso disso, porque eu tive os meus motivos. E um deles é porque eu não queria ninguém criticando nem a minha rotina, nem a minha família. Como eu disse, eu já estava acostumado com a rotina de alguém bagunçar e eu ir lá arrumar. Eu acho isso super normal. Então eu não queria que uma pessoa dissesse, ixi, por que essa meia tá aqui? Ixi, porque eu também não queria estar arrumando problema, não. Já estava com tanto problema que eu não queria estar arrumando problema também com o pai de Raul, entendeu? E, enfim, passaram-se os dias. Minha cirurgia, os pontos, o que é que acontece? Acredito que devido ao esforço que eu fiz e a cirurgia mal feita no sentido estético, uma pele, ela passou por cima da outra. Então, o organismo cobriu os pontos. Então, quando foram tirar, ficavam mexendo com a pinça, mas ninguém achava ponto mais. E era uma dor assim absurda. Então, a gente parou, tirou 3 pontinhos e não tinha mais ponto. Ela fechou-se e os pontos não foram retirados. Vou falar também nisso mais pra frente. Os primeiros dias de Raul, como eu disse, foram desse jeito. Passaram-se uma semana, 2, 3. Eu decidi fazer o plano de saúde, como eu disse pra vocês. Primeira vez que eu consegui levar Raul para uma emergência, ele gritava, ele parou o hospital parou naquele dia para ver ele gritar. Sabe, não, seu filho tá com uma dor muito grande, empurre aí, faça confusão e tal. Quando eu cheguei, o médico olhou pra mim e disse, mãe, ele tá com fome. Poxa, você é mãe, você sabe que a criança não tá com fome. Você tá tentando explicar pro médico que ela grita toda hora e eles não fazem nada. Sabe, eu não sei se você já passaram por isso, mas quem tem plano de saúde, não pense você, como eu tinha essa ilusão, de que eu iria chegar no hospital e eles iam fazer uma tomografia no meu filho para saber o que ele tinha. Ou qualquer outro exame que me dissesse, não, seu filho tem isso, por isso que ele tá chorando. Não, eles não fazem. Eles não fazem. Se você chegar tarde da noite, porque o seu filho tá com uma febrezinha, eles soltam gracinha pra você. Mãe, você veio aqui só porque ele tá com febre? Se você já medicou, por que você veio aqui? Então, assim, são muitas críticas. E quando a gente paga R$320, como a gente estava pagando do plano de saúde dele, a gente esperava o mínimo ser bem recebido no hospital. E que as pessoas tentassem entender o porquê que ele gritava daquele jeito. Vocês não têm noção, assim. Era muito grito, muito grito. Então, a gente começou a... Tinha um que dizia assim, tem um remédio homeopático. Esse remédio aqui, a gente deu, não funcionou. Tem um remédio chamado Colekids. Esse remédio tinha 4 ml, bem pequenininho. E ele custou R$100 na época. Olha, isso aqui é tiro e queda, não sei o que. Não funcionou. Tem que levar esse pra um rezador. Levamos para um rezador, não funcionou. E aí, o que aconteceu? Como nós tínhamos decidido não dar chupeta a Raul, não existia um consolo para ele. Então, toda vez que ele chorava, e eu botava no meu peito, quando ele não estava mais com fome, ele chorava porque ele chorava. E não tinha um consolo da chupeta, entendeu? Então, quando eu percebi que não existia um consolo, eu comecei a me culpar, porque eu sabia que a decisão da chupeta não tinha sido minha. Mas eu também deixei que um homem me dissesse isso e eu concordasse com isso. Então, a culpa também não era dele, a culpa era minha, sabe? E aí, quando a gente tentou dar chupeta pra Raul, ele não quis mais. Muitas pessoas abrem a boca pra dizer, cria teu filho com chupeta, ou cria teu filho sem chupeta. E eu vou dizer o que eu já disse outras vezes, só quem sabe como se cria um filho é a mãe.
Se ele não pegou a chupeta, ok. Mas se é com a chupeta que ele se consola, ok também, sabe? Porque assim, a gente idealizou muito como seria a criação de Raul. Eu fui mãe, eu já era mãe. Eu sabia que muita coisa daquilo que o pai dele idealizava, na prática não funcionava. Por exemplo, meu filho ele não vai assistir televisão até 2, 3 anos. A gente, se for possível, tirar até essa televisão daqui de casa. Hoje em dia a gente torce quando o Raul fica parado durante meia hora para assistir um desenho. Sabe? Então pagamos com a língua, com muita coisa que a gente dizia que Raul não seria criado assim. E eu fiquei muito desesperada porque ele não pegava mais a chupeta. Passaram-se os meses e ele só veio parar de chorar quando ele parou de chorar. O que isso quer dizer? Não teve remédio nenhum. Plano de saúde foi uma ilusão pra mim, uma perca de dinheiro total. O Raul tá ali brincando com o Juninho e ficam na maior gritaria. Foi uma perca de dinheiro total. E ele só veio parar de chorar, ele já tava com 6 meses. Até a gente chegar a 6 meses, muita coisa aconteceu. A gente, aqui em casa, ninguém aguentava mais aquele choro de noite. Passou um filme na minha cabeça agora. Ninguém aguentava mais aquele choro de noite. Muitas vezes eu dormia na casa da minha mãe pra Raul, porque como ele estava chorando à noite, eu chegava lá meia-noite. Pra que o pai de Raul pudesse trabalhar no outro dia. Porque às vezes o pai ele não nem pode fazer nada, ou ele não sabe fazer nada naquela situação e nem dorme porque a criança tá chorando. Então eu descia, sabe? E por muitas vezes o pai de Raul acordou e nem percebeu que eu tinha dormido fora, entendeu? Mas ou a gente fazia isso, ou eu fazia isso, eu sei que tinha que ser assim, ou ninguém trabalhava mais, né? E naquele momento, ele precisava trabalhar. Passaram-se esse tempo, o Raul depois, quando estava com 6 meses, a primeira vez que ele dormiu a noite toda, quem não dormiu fui eu, porque eu levantei várias vezes para ver se ele estava respirando. Quando ele estava com cerca de 6 meses, mais ou menos isso, 5, 6 meses, que foi quando ele parou mais de chorar, veio um amigo, irmão aqui para casa, que foi neto, que é a mesma pessoa que me acolheu na época em que eu fui morar fora. E ele me deu uma baita ajuda. Ele ficou aqui, eu acho que cerca de 15 dias, mais ou menos. E foram 15 dias em que eu dormi a noite completa. E quando eu levantava de manhã, tava lá a mamadeira suja, porque ele levantava e ele fazia mamadeira para Raul. Um tiozão, assim, para Raul e para Juninho. E um irmãozão para mim, né? Então, eu tive essa ajuda e com o tempo a gente foi se acostumando, né, a viver essa situação. Mas foi muito difícil pra mim, foi bem, bem, bem traumatizante, ao ponto de eu dizer assim, não, eu acho que eu não enfrentaria outra gravidez, porque eu tive muitos medos por Raul. Ele era muito pequenininho quando nasceu, né? E no meio desse período também, que eu queria mencionar pra vocês, eu tive uma coisinha chamada, deixa eu ver se eu lembro, mastite, eu acho o nome, eu acho que é mastite, que é quando o leite empedra no seu peito. Eu passei por isso com o Juninho e eu passei por isso com o Raul. Quando eu tive mastite num dos seios e ele ficou mamando só em um deles. Quando eu parei o antibiótico, aí quando eu tava quase boa, aí foi pro outro peito também. Aí nesse período eu já não aguentava mais, porque quando a gente tá amamentando, eu queria também saber se com vocês foi assim. A gente pode tomar 10 banhos por dia, mas a gente vai feder o dia inteiro do mesmo jeito. Eu não sei o que acontece, a gente soa, o suor ele tem um odor muito forte. Aqueles lenços para peito, eles são caríssimos. Comprei umas conchas que eu achei ótima também, que elas eram laváveis, mas era muito quente. Então tinha os prós e os contras dessas conchas. Mas assim, foi assim que eu consegui passar por essa. Então eu só consegui dar de mamar a Raul até ele ter 4 meses. Não me arrependo de ter dado de mamar, mas também não me arrependo quando eu parei, porque eu não aguentava mais. Eu sofri essa pressão desses primeiros meses de Raul,
meio que sozinha. Sozinha que eu digo é que certas coisas você passa sozinha, é dentro do seu coração. Então eu não aguentava mais. Eu, sabe, me culpei assim no início, me culpei, fui culpada. Porque fica aquela questão de, mas ao mesmo tempo que as pessoas lhe incentivam, você tem que amamentar, não sei o que, não sei o que, sempre chegam e dizem assim, esse menino tá muito magrinho, dá leite pra ele, faz isso pra ele. Então assim, não escutem a opinião dos outros. Quem sabe é você. Esse é um vídeo, eu não vou prosseguir com as outras questões, que isso é assunto para um outro vídeo. Eu quero falar com vocês sobre o que me aconteceu 9 meses depois que Raul nasceu. Os pontos da cirurgia começaram a sair, foi bem assustador. Eu tive que passar por outra pequena cirurgia, ainda teve mais essa. E falar como foi a criação de Raul de 6 meses a 1 ano, o que mudou dos primeiros meses, enfim. É assunto para outro vídeo, para ele não ficar tão longo assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero receber, como eu recebi do vídeo anterior, a experiência de vocês, pra gente fazer essa troca, que é muito legal. E queria agradecer muito a todo mundo que tá tendo paciência para assistir os meus vídeos. Valeu e até a próxima.